Então, se você chegou até esse vídeo aqui, é sinal que você quer saber alguma coisa sobre o TDAH, correto? Eu me chamo Ludmila, eu sou TDAH, o meu filho também é TDAH e estamos aqui para trocar realmente essa experiência, né, sobre o TDAH e tenho bastante coisa para falar com vocês, né, sobre o TDAH também. Então, gente, uma coisa que preocupa bastante os pais aí quando descobrem, né, que o filho tem TDAH realmente é se o filho ele vai conseguir estudar, se ele vai conseguir ter uma profissão, né? Devido ao TDAH realmente trazer muito impacto para a criança nos primeiros anos aí na escola, né? Traz bastante impacto aí na vida da criança. A criança ela acaba sofrendo bastante na escola antes, né, de descobrir aí o TDAH e a criança iniciar um tratamento e a família começar também a iniciar esse tratamento junto com a criança e a criança conseguir realmente entender, né, algumas características que ela tem que pode afetar as outras pessoas também, né, não é só o TDAH que sai afetado não, tá, gente? Então, a criança, ela realmente tem esse problema social, né, na escola, devido a todas aquelas características que o TDAH tem, que é a impulsividade, né, a intolerância, né, a frustração. O TDAH ele não aceita muita frustração, né, aquela criança que qualquer coisa que você fala, ela já emburra a cara, porque as coisas têm que ser do jeito dela para ela ter o controle, né, perante as atitudes que está acontecendo em volta dela. Então, a criança tem aquela desatenção, a criança tem a impulsividade, e tudo isso vai trazendo, né, um impacto social muito grande na vida dessa criança, né? E na escola, alguns problemas aí que criança com TDAH costuma ter na escola, eu vou falar com vocês aqui agora, até mesmo para você começar a abrir um pouco o leque de dificuldades que o seu filho ele pode sim passar aí na escola, tá, gente? Assim como o meu também passou, né? O de vocês também pode passar por isso. Então, gente, o primeiro impacto que teve social do meu filho com TDAH na escola foi realmente a forma que ele conseguia fazer as atividades na escola. Ele tinha pouca coordenação motora, então ele copiava um pouco lento, e a desatenção dele também de não conseguir focar no que a professora estava passando, e aí ele se dispersava muito com os estímulos que ele tinha em volta dele e não conseguia finalizar, né, a atividade. Isso aí é uma característica do TDAH. E aí os amiguinhos, né, todo mundo terminava ali, até mesmo os que tinham mais dificuldade acabava terminando e ele não. Então isso aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, foi acontecendo e aí ele começou a levar apelidos que não era tão legal, né? De lento, de lesma, de sonso, de burro, né? Então são apelidos, né, que começa como um apelido que as crianças começam a colocar nessa criança que tem TDAH. E a criança que tem TDAH, ela quando começa a receber essa rejeição das outras crianças ali, ela começa a querer chamar a atenção dessas crianças. E aí elas fazem o quê? Coisas engraçadas de TDAH, né? No início é bem legal, né? Mas é como se fosse um tiro pela culatra pro TDAH, né? Por quê? Ele vai sofrer mais bullying, porque as crianças vão começar a achar ele chato. Caraca, que menino chato! Esse menino se intromete sempre onde ele não está sendo chamado. A gente está conversando aqui, o menino chega e quer trocar nosso assunto. O menino não espera a vez dele de falar. Eu quero responder uma coisa, ele não deixa, ele quer responder na minha frente. Então, são essa indagação que as crianças ali que convivem com ele começam a ter. E aí, realmente, começa o bullying na escola, né? É o primeiro impacto ali social do TDAH na escola, tá, mães? Preste bastante atenção nas queixas do seu filho, tá? Porque essas queixas que a criança faz, mesmo que você ainda não se atentou, né, que ela não está conseguindo desenvolver as atividades na escola, tem essas queixas que o TDAH ele começa a querer desabafar
com as pessoas que ele é mais próximo, mais apegado. Então, aí começou o bullying ali na escola, né? A criança já tem essa dificuldade ali na escola. E aí a escola começa a não ser tão legal, né, para a criança. A criança às vezes começa a não querer mais ir para a escola e fala que os amigos não são legal, a professora dele não é legal, que aquela escola ali não é legal, ele quer voltar para a escola antiga dele, né? Então, tudo isso aí começa a impactar diretamente ali na vida social do seu filho. E muitas crianças, né, choram bastante para ir para a escola. A escola é como se fosse uma penitência para a criança realmente. Por quê? Ela sabe que ela vai chegar lá e ela vai sofrer bullying, ela vai ser um motivo de piadas e ela vai ficar fazendo mais gracinha para tentar se enquadrar. E isso só piora a situação pro lado dela, né? Então a criança começa realmente a não ser desejada pelos amigos e ela começa a se afastar e começa a ficar triste. E aí vem a ansiedade do TDAH, que é lá em cima, né? Que a ansiedade do TDAH é 10 vezes mais do que qualquer outra criança biotipo. Então, tudo isso aí, gente, pensa isso tudo aí na cabecinha do seu filho ali de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, passando por esse tipo de situação na escola. Quando a criança ainda tem uma aproximação boa de um adulto e consegue desabafar, o adulto ele consegue realmente notar que tem algo errado, bom, ele vai ajudar essa criança, vai começar a perceber mais, vai levar essa criança para um tratamento e ela vai desenvolver. Só que quando o TDAH, ele já sofre isso também dentro de casa, né? Quando o seu filho, ele não tem voz, ele não tem direito de falar, de se expressar, porque ele sabe que ele vai ser julgado, porque ele sempre foi julgado dentro da própria casa dele. Então isso, gente, vai tornar essa criança provavelmente aí 90% uma criança depressiva. Por isso que é muito importante o tratamento do TDAH, né? Muitas mães aí ficam na dúvida o que vão fazer. Gente, não tem que ter dúvida. É tratamento. Seu filho nasceu com TDAH e ele vai viver até o último dia de vida dele com o TDAH. Então ele precisa aprender a lidar com ele mesmo. Entende? É como se ele fizesse um autoconhecimento dele mesmo. Então ele precisa começar isso quanto antes, porque é muito difícil você fazer isso. Entende? Então o processo ele é bem longo e o principal disso tudo é ele ter a família do lado dele, né? Porque o TDAH ele sente essa necessidade, né, de se sentir realmente, né, presente ali. Então, ele tá sempre querendo chamar a atenção das pessoas que estão ao redor dele, né? Acaba que incomoda demais, porque a forma que o TDAH quer chamar a atenção é uma forma que vai incomodar, porque, igual o meu filho, né? Ele queria chamar a minha atenção fazendo coisas que eu não gostava que ele fazia. Então, ele fazia as coisas justamente para me dar atenção para ele. Sabe? Como, vou fazer isso aqui porque eu sei que minha mãe vai olhar para mim se eu fizer isso daqui. Então ele começava sempre a fazendo aquelas coisas ali para estar chamando a minha atenção e muitas das vezes também ele fazia tudo aquilo ali também por causa da impulsividade dele, por causa da intolerância, né? Tudo isso também por causa da desatenção, né? Que a criança com TDAH ela erra bastante por causa da desatenção que eles têm. Muitas vezes são julgados como desobedientes, né? Porque você pede a criança para fazer umas 3 coisas. Dessas 3 coisas, a criança faz uma e pela metade. Então, você julga essa criança como desobediente. A criança não fez nada que eu pedi para ela, né? Nada que eu pedi para essa criança, ela fez. Ela não conseguiu cumprir com nada que eu passei para ela. Mas e aí? Você sentou com seu filho e buscou entender? Qual foi o motivo que ele não fez o que você pediu? O que ele estava fazendo nesse tempo? O que passou na cabeça dele para ele fazer aquelas outras coisas que não foi o que você pediu para ele fazer? Então, gente, pais de TDAH, vocês precisam ser bons ouvintes dos seus filhos, para você também ajudar o seu filho a entender que ele pode sim criar estratégias para isso, tá? E, gente,
Nos meus próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre essas estratégias do TDAH e vai ter muita coisa importante para você que é pai de TDAH, tá? Não esqueça de ativar o sininho para o próximo vídeo que vai ser muito importante para você. Não esqueça de me seguir, tá, pessoal? Então, continue, faça a sua inscrição, continue me assistindo, que tem muita coisa boa para vocês aqui. E tchau, tchau, até a próxima!